Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, também quero cumprimentar os que nos visitam. É uma honra tê-los aqui, sentimos-nos à vontade para dizer que vocês são bem-vindos em nosso meio. E aproveitando o ensejo também, queremos cumprimentar os internautas que conosco interagem nesta noite. É uma honra, é uma alegria também tê-los conosco neste domingo maravilhoso, onde com certeza, uma vez mais, Deus nos trará uma palavra, tanto quanto já trouxe louvores maravilhosos, gloriosos, dentro dos quais todos nós aqui nos alegramos e nos espraiamos na presença gloriosa desse Deus vivo. Muito bem, amados do Senhor, a temática desta noite está posta e é a glória dos salvos, parte 2. A glória dos salvos, parte 2. Já tivemos a ministração da primeira parte. Obviamente que não estaremos repetindo, mas a parte 2 também, obviamente, é interessante e será muito edificante para a igreja. Muito bem, a glória dos salvos, parte 2. Eu inicio lendo com a igreja Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Versículos de 41 até ao 43. Mateus 13, versículos de 41 ao 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai eterno, Deus vivo, que aqui está, e estás aqui, Senhor, como Deus que és Tu quem nos diriges nesta noite, quem estás capitaneando esse culto maravilhoso, desligando tudo quanto fizermos na Tua palavra. Tu és testemunha viva, Supremo Pastor, Deus fiel. Obrigado pelos 5 minutos de oração que nos delegaste. Obrigado pela linda e gloriosa ministração, pelos lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos também, unge-nos para que tenhamos a mesma disponibilidade, a mesma desenvoltura, o mesmo apego, a mesma força e intensidade desse teu lindo e maravilhoso ministério de louvor que já espraiou aqui entre nós a tua gloriosa e majestosa presença. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero repetir a leitura. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias ao Senhor. Queridos, a mais patente, notória, efetiva manifestação de poder também está nessa palavra, em toda ela, mas também nessa, especificamente. Mandará. O Senhor Jesus, ele tem o poder de mando, ele tem o poder de comando, ele tem o poder de realeza. Ele não pedirá, ele não estará solicitando, suplicando, ele mandará os seus anjos arrancarem do seu reino todos os escândalos e aqueles que praticam a iniquidade. Serão arrancados e lançados na fornalha acesa. Ali haverá grito e ranger de dentes, porque eles não terão corpos glorificados. Eles não serão transformados. Eles serão lançados da forma que estiverem, tal qual e tais quais aqueles que morreram sem Cristo. E que ao falecerem, obviamente, seu espírito, sua alma, ficaram lá no Hades, lá naquele setor de espera terrível. Então mandará o Filho do Homem os seus anjos, propriedade dele,
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos, há uma diferenciação, há uma comparação aí. Então ele fala, os justos que foram e que são os justificados. Ninguém é justo, ninguém nasceu justo, mas aqueles que foram pelo Senhor Jesus transportados do império das trevas, da morte. Estávamos mortos em delitos e pecados, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aos justos, o Senhor diz algo extraordinário: resplandecerão como o sol. Não é igual ao sol, é um termo comparativo. A glória dos nossos corpos, a glória da tua vida, do teu corpo, amada igreja do Senhor, será tão intensa que só pode ser comparada ao sol no seu esplendor. Deixa eu repetir esse final. Os justos, olha que coisa linda, resplandecerão, brilharão, destacar-se-ão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesta noite, quantos aqui têm ouvidos? Isso é óbvio. Agora, quantos têm audição? Isso é mais profundo, né? Eu tenho ouvidos, mas posso não ouvir. Eu tenho ouvidos, mas posso não captar, não entender o que se está dizendo. Mas a Bíblia diz que tem ouvidos, ouça. Que você que é justificado, que você que no reino do Pai não pratica escândalos, não vive a iniquidade, você resplandecerá como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nessa noite, é bom que tenhamos essa convicção. Quem puder, faça isso. Coloque a mão no seu peito. Se você tem peito. Amém. Eu estou com o meu aqui. Diga, Senhor, o meu corpo de humilhação será igual ao corpo da tua glória. Pois só um ensaio. Vamos lá? Senhor, o meu corpo de humilhação será igual ao teu corpo de glória. Agora, para arrebentar, para tirar tudo do lugar, e quase que eu vou. Vamos lá? Vamos lá. Senhor, o meu corpo de humilhação será igual ao teu corpo de glória. Aplaudamos o Rei. Bendito seja o nosso Deus. Então a glória dos salvos será eterna, será gloriosa. Irmãos, o corpo de humilhação, daqui a pouco vamos tratar um pouquinho dessa humilhação. Apocalipse capítulo 19, versículos de 16 ao 10, peço a minha linda, amada, ungida pastora Nayuf, que hoje está ministrando, minha esposa, que nos leia para nós internautas, presentes, convidados, igreja. Apocalipse 19, do 6 ao 10 versículos, minha linda. Apocalipse 19, do meia dúzia ao 10. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso.
Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia! Bendito seja Deus por essa maravilhosa leitura. Amados do Senhor, então, ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E por conseguinte prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou servo junto contigo, e sou servo do Senhor teu, como tu e teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito, o conteúdo, a essência da profecia, da palavra profética, do livro das Sagradas Escrituras, da Escritura no singular, como disse o Senhor Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o Espírito, a essência dessa profecia é o testemunho de Jesus. Se não se tiver o testemunho de Jesus, alguma coisa está errada. Por isso que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, uma grande voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas, como de muitos trovões, adora, aleluia, adora a Deus, o Senhor, e bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Haverá uma ceia, haverá um casamento, e pregação sem arrebatamento, e pregação sem bodas, e pregação sem ceia, anula parábolas, anula a verdade, anula aquilo que o próprio Deus disse, que nós nos reuniríamos e vamos nos reunir com Ele. Ele virá, o Senhor Jesus, para a sua igreja em primeiro plano. Então nós estamos convidados a ir e a irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E o anjo era tão lindo, e o anjo era tão deslumbrante, que João, que já fora arrebatado em espírito, lá da ilha de Pátimos ao terceiro céu, olhou aquela imensa beleza, aquela imensa e gloriosa presença, e prostrou-se para adorar o anjo. Ele: epa, não faça isso, eu sou conservo teu, eu sou servo junto contigo, eu sou conservo contigo e com teus irmãos. Adora a Deus, João, porque o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Ou seja, o que o anjo quis dizer? Eu não posso roubar-lhe a glória. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim ultrapassa, sobrepuja a glória do Rei Jesus. Aplaudamos o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Na carta de Paulo aos Romanos 8, verso 17, diz assim, diz simplesmente assim, Romanos 8, 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que bênção! Em Romanos 8 também, Romanos 8, versículo 30, diz algo glorioso também, 8 de Romanos, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
E aos que justificou, a esses também glorificou. Tu já tens, igreja, o chamado que foi a tua conversão, e o Senhor te diz que a obra que Ele começou na tua vida, em Filipenses 1:6, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, Ele já te chamou. Ao te chamar, Ele te chamou porque te predestinou, Ele te conheceu antes que tu próprio nascesse, ou eu ou nós nascêssemos, Ele nos chamou. Ele nos justificou porque Ele nos curou, nos salvou, nos regenerou. E Ele também, além de justificar pela sua predestinação, pelo seu amor, Ele já nos glorificou. Ele já tem como certa a minha, a tua e a nossa glorificação. Ele já tem como certa e convicta a transformação do teu corpo para ser igual ao corpo de sua glória. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus realmente justo. Vou ler novamente 8 de Romanos 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 2 e o 8. Esses dois versículos de 2 aos Coríntios, para que não leiamos muito, 2 aos Coríntios capítulo 5, versículos 2 e o 8. Eu peço que o nosso ministro André Lima, aqui na frente, nos faça essa leitura em 2 de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículo 2 e o versículo 8, por gentileza, amado André Lima. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Muito obrigado, meu amado irmão. Muito obrigado, igreja. Versículo 2 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios, já muito bem lido pelo André, ministro André Lima, diz assim: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando, desejando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Revestimento significa algo que está fora da tua veste. Revestir significa que Ele vai nos glorificar. Então a Bíblia diz que no Senhor há uma preferência. André leu e muito bem, e por isso neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ah, irmãos, é inimaginável, mas podemos imaginar tudo pela metade, vemos como que em parte, mas podemos imaginar e aspirar e anelar pelo nosso corpo de glória. Eu com certeza não sei como será, porém eu tenho a convicção de que não mais será esse corpo de humilhação, será um corpo de glória. Então a Bíblia diz de forma categórica que chegaremos lá, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando, desejando, anelando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 8, também já muito bem lido pelo ministro. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ah, amados do Senhor, quem tem essa confiança, não significa dizer que a pessoa será um suicida, será um louco, muito pelo contrário, significa que ela anda em novidade de vida. Significa que ela pretere, ela deixa de lado as coisas do mundo para anelar, para aspirar as coisas de Deus. Significa que ela tem a convicção de que, como Paulo mesmo falou, olha, eu estou na carne, como estou vivo em vida para vos repartir frutos, mas eu prefiro deixar o corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então a confiança de um cristão, ela ultrapassa os limites da morte. Ela não teme sequer a morte, porque há uma preferência pelo nosso corpo de glória, esse corpo de honra e de glória que nós
teremos. Então, entretanto, lido muito bem pelo André, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quantos aqui têm essa confiança plena? Quantos aqui têm convicção de que se partirem estarão com o Senhor? Quantos aqui, além de terem a convicção de que se partirem, se morrerem, estarão com o Senhor, de que poderão também ser arrebatados vivos? Pode acontecer isso, igreja. Nós estamos no limiar, estamos afunilando para o anticristo ser anunciado. Todos efetivamente que oram, que buscam, já sabem quem ele é, o seu perfil. Porém, já sabemos que daí não passará muito tempo, não pode haver um perfil tão perfeito e tão melhor quanto o desse. Então, nessa noite, dando continuidade, nós queremos ler também, Igreja do Senhor, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu peço duas leituras em Filipenses, capítulo 3, versículos de 20 a 21. Uma com o nosso amado Anderson Vecchione, o nosso ministro que está aqui na frente. Depois o Eduardo vai partir como um raio, lá para trás, que dará tempo. E a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves lerá também essa mesma leitura. Ambos lerão. Vecchione, o nosso ministro Anderson Vecchione, e a nossa presbítera Andriane Gonçalves. Filipenses 3, de 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Agora a nossa presbítera, tranquilamente, não tem pressa, viu, Eduardo? Mas ele já está lá, o nosso Dudu, ele está lá, e a nossa ministra presbítera Andriane Gonçalves já está a postos para fazer a mesma leitura. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Gloriosa leitura de ambos, ministro Anderson Vecchione e presbítera Andriane Gonçalves. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Igreja, ainda agora nós falamos o quê? Exatamente isso. O nosso corpo de humilhação será igual ao corpo da glória de Cristo. Por que corpo de humilhação? Falou bem o ministro André Lima, nós gememos, nós sofremos angústias, nós gememos. Quantos aqui ainda vão ao banheiro? Sejam felizes, porque tem gente que não vai, né? Tem gente que está em isso, mas tem gente que vai ao banheiro. Que bênção, que liberdade, que maravilha. Porém, o Senhor olha para o nosso corpo, e esse corpo que nós temos nos foi dado por mortalidade. A morte não existia, lá no Éden a vida eterna era a garantia, mas o homem sabia que iria desviar-se, pecou, Deus sabia que o homem pecaria, e Deus então, a partir daquele momento, inaugurou, e a partir daquele momento a morte entrou na vida do ser humano. E nosso corpo de humilhação, igreja, como disse o André, gememos, sentimos angústias, vamos ao banheiro, dores e prantos estão arrolados em angústias e sofrimentos. Somos, portanto, detentores de um corpo de humilhação. Porém, o Senhor Jesus, que tem o poder de subordinar a si todas as coisas, que tem o poder de até fazer com que esse corpo mortal se revista da imortalidade, que esse corpo corruptível, que envelhece ao e no decurso dos anos,
torne-se incorruptível. Vai haver um momento em que ele vai te dar um corpo de glória, imortal, incorruptível, que é isso, jamais tu acrescentarás ou envelhecerás sequer um ano, sequer um mês, porque eternamente tu serás e terás um corpo de glória, igual à glória do Rei Jesus, igual à glória. Se isso não me empolga, se isso não nos empolga, estamos ainda à mercê de um pensamento humano. Irmãos, o nosso corpo de humilhação será absolutamente transformado. Teremos um corpo de glória, não é fichinha, é igual ao corpo de glória que Jesus tem. Imortal, invencível, indestrutível, imorrível, vamos colocar esses termos, porque será um corpo de glória. A partir daquele momento, todos nós ali na glória nos conheceremos. Seremos e saberemos quem somos, porém o nosso corpo de glória é incomparavelmente, é indescritivelmente, é inenarrável o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então Jesus tem algo precioso para nós. É por isso que ele fala, olha, não se turbe o vosso coração, não se entristeçam. Amados, ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem um corpo de glória para cada um de nós. Amém? Glórias ao Senhor. E nessa noite, portanto, nós vamos dar continuidade, lendo ainda, e dá tempo para que façamos isso. Eu quero de novo só repetecar, só repetir Mateus 13, 43. Só o último versículo do início. Quando lemos 13, de 41 a 43, eu quero repetir só o 43. Então façamos assim. Eu leio Mateus 13, 43. Depois de mim, por gentileza, eu quero que o irmão ministro Ed Filho nos leia Daniel 12, de 3 a 4, depois da minha leitura, da nossa leitura, que é Mateus 13, 43, o nosso amado irmão, ministro Ed Filho, nos lerá Daniel 12, de 3 a 4. E depois, o nosso ministro Eduardo Guerra nos lerá, deixa eu ver se ainda sobrou para o Eduardo, sobrou. 1 de Coríntios 15, 51 a 52. Então, vamos por etapa. Qualquer coisa eu repito. Eu leio Mateus 13, 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ed Filho, Daniel 12, de 3 a 4. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Aleluia, obrigado, Ed. Os que forem sábios, vou ler só a primeira parte dessa leitura já tão bem feita pelo ministro Ed Filho. Os que forem sábios, pois resplandecerão com o quê? Como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, ele dá um toquezinho para o Daniel, isso aconteceria posteriormente. 1 de Coríntios, capítulo 15, de 51 a 52, o nosso amado ministro Eduardo Guerra. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh, glória a Deus! Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Olha aí, nem todos iremos morrer, igreja. Há
há uma fatia da igreja que estará viva na hora do arrebatamento. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, se alguém para mim aferir em segundos quanto é um piscar, você não consegue, é um instante. Um instante são frações de segundos, não se pode aferir. Não tem, pastor, já tem, não tem. Então, num instante, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Igreja, transformados. Até aqueles que estarão vivos, obviamente, na sua vinda, não passarão pela morte. Eu sempre gosto de refrisar e de repetir isso. Se ele, por exemplo, o anticristo está aí, mas de repente se anuncia, olha, esse cara é tão bom, e é tão magnânimo, e é tão adorado, que será o governador do mundo. Primeiros ministros no parlamentarismo, reis e príncipes nas monarquias, presidentes no presidencialismo o apoiarão, emprestarão a ele o seu poder. Aí, igreja, te prepara, porque cada culto vai ser uma loucura. De glória, de glória. Irmão, vai ser um negócio de um olhar para o outro, tu não vai sumir, atenção, eu vou me agarrar contigo, não adianta, você tem que ir junto com a igreja, amém? E aí, nós seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis, transformados, e nós seremos transformados e junto a eles subiremos para o encontro do Senhor nas alturas. Aí eu vou repetir o que sempre eu digo: se ele viesse agora, se agora tivesse sido anunciado o governante mundial, então será de fato anunciado, então ele levará. Nesse momento, o que ficaria aqui? É uma força de expressão. Eu torço para o Christian Lucas ir, tanto quanto eu sei que ele torce para que eu vá também. Mas aqui ficaria o tênis branco dele. A calça não é jeans não, né? É jeans, olha, ele afirma, é jeans, é pura, pastor. Pura por minha conta. O celular, o relógio, irmão, ficará a nossa roupa. Nada que estiver aqui, levaremos, ficará aqui. Aplauda o rei. Quantos querem ver esse dia? Então te prepara, porque está aí, irmãos. Estamos dentro desse ciclo glorioso, dentro desse momento que vai inaugurar uma eternidade. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por esse domingo maravilhoso, pelo teu ministério de louvor, que quando for subir, vai ser também aplaudido pelo Senhor, que o Senhor nos aplaude, os anjos torcem por nós, os anjos querem nos ver na glória, e nesta noite, quando o ministério for chamado, nós vamos irromper em palmas ao Rei Jesus, o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado por tua palavra, pelos internautas que vão assistir, os que estão assistindo, que ainda vão assistir, toca-os profundamente, em nome de Jesus, amém. Que venha o ministério de louvor.